Olá, feliz 2018. Gente, no geral, vocês rompem as suas relações ou vocês terminam as suas relações? Como? Como que acontece com vocês? Eu hoje constato que existem duas maneiras, pelo menos minha, que eu já vivi, de terminar as minhas relações ou acabar com as minhas relações. Uma delas é rompendo. Eu já me vi em situações onde eu fui muito ferida, ou uma decepção muito grande, de amizades, de discussões homéricas, que eu optei por definitivamente romper a relação. E eu vejo que nesse caso, do rompimento em si, eu sempre atuei de maneira emocional. A decisão realmente foi de momento. E eu vi que, no final das contas, das duas, uma. Ou dava pouco tempo e eu estava arrependida e eu buscava a pessoa novamente para conversar e a gente chegar ao meio termo e aí realmente a gente ter uma discussão saudável a respeito do que ocorreu, do que causou aquela decisão abrupta. E, em geral, pessoas que romperam comigo, eu vi que anos depois, tempos depois, também de alguma maneira ficaram presos a essa história, né? E a gente vai amadurecendo e estudando também, e ouvindo, e tentando evoluir, entendendo melhor como que a gente funciona, o que leva a gente muitas vezes a um término de relação. E aí hoje eu conheço esse segundo caminho, que é realmente o terminar uma relação. A grande diferença é, eu vejo que os dois não deixam de ser as duas. Desculpa o erro de português. Não deixam de ser decisões embasadas em emoção ou na falta de emoção, mas quando você resolve, decide, pensa, mesmo que seja por um acontecimento abrupto, uma discussão ou uma grande decepção, ou no trabalho também uma não promoção, ou seja lá o que for, independente da gota d'água, que sempre tem algo que nos desperta, que nos faz realmente pensar e avaliar as coisas, né? Mas eu vejo que o terminar decentemente uma relação parte já de um outro lugar, que é já da conversa aberta e franca, que parte do honrar a história que se teve junto, olhar para o lado bom da relação, onde você realmente coloca as coisas numa balança e pondera os prós e os contras antes de tomar a decisão. Antes de conversar e comunicar a sua decisão. E aí deixa de ser uma ruptura, né? Porque, pelo menos eu, quando penso em ruptura, eu vejo rupturas de padrão, eu vejo rupturas de Muro de Berlim, foi uma ruptura. Enfim, eu penso numa coisa radical. Em geral, as coisas radicais, ou elas têm que ser a única maneira de ser feita aquela mudança que se almeja, que já se tentou negociar, ou, em geral, a gente vai se arrepender. E eu cheguei a uma conclusão única, independente do caso, sabe? Eu acho que não espere chegar ao ponto da ruptura. Não espere uma emoção abrupta ou uma grande decepção para terminar, às vezes, uma relação. Seja ela com um amigo, no trabalho, com um namorado, seja lá quem for. São relações humanas que partiram e se iniciaram a partir de um sentimento bom. Tantas vezes, né? A gente guarda tão boas histórias que depois que passa a emoção e o tempo passa e cura as feridas, a gente consegue olhar para trás e ver de outra maneira. Então eu vim dividir com vocês o meu aprendizado e vi se na vida de vocês é muito diferente. E realmente a minha sugestão e o meu grande aprendizado
foi nunca desvalide uma história, nunca estrague uma história bonita simplesmente porque não está dando mais certo, ou porque você quer outra coisa, ou porque você foi ferido. Seja decente, seja honesto com você. Pense exatamente o que você realmente quer, o que você está disposto a abrir mão ou não. Porque só quem vive a nossa vida somos nós. E quem vai carregar o arrependimento, o alívio, ou o rancor e a mágoa da outra pessoa seremos só nós. Gente, essa é a Hannah. Vocês conheceram a Jujuba e essa é a Hannah. Minhas parceiras de vídeo na madrugada. Enfim, aguardo uma troca. Um beijo grande.